Pode se apresentar, dizer seu nome e qual a sua formação acadêmica. Meu nome é Gabriele, eu tenho 39 anos, eu sou formada em licenciatura em História e especialização em práticas pedagógicas e geografia. Eu leciono há 16 anos, eu me formei com 20 e pouquinhos e já comecei a lecionar assim que eu me formei. Me formei em dezembro e 3 meses, 4 meses depois eu estava em sala de aula já lecionando. Hoje eu sou professora da rede estadual de ensino, leciono aqui em Campos, no município de Campos. Estou há mais ou menos quase 10 anos na mesma escola. Leciono para turmas, esse ano, né, 2025, turmas de 7º e 8º ano. Qual o nome da escola? Colégio Estadual Thierry Cardoso. Quais as relações que você percebe entre as discussões feitas na graduação sobre teoria da história e a atuação no ensino básico? O que a gente aprende na faculdade, né, as teorias, né, e tudo mais, quando a gente chega em sala de aula, parece que a gente nem estudou. A gente fica muito perdido, porque por mais que a gente tenha didática, né, que a gente faça estágio, quando você vira um professor regente, os desafios para ensinar história em sala ou qualquer outra disciplina são muito grandes, porque você está lidando com jovens, crianças, né, adolescentes. Então, a área de interesse deles hoje em dia é quase nenhuma em história, em geografia. Né? A gente tem alunos que gostam da matéria, que são exceções. Mas a teoria da história, utilizar, aplicar ela em sala de aula é muito complexa. A gente acaba se rendendo muito aos livros didáticos, né? As referências que a gente aprende na faculdade, né? Bibliografias, a gente quase não bota em prática em sala de aula. Quando você aborda conceitos de tempo histórico e de representação histórica, como que você mobiliza eles na sua prática em sala de aula? Quando eu falo de tempo histórico, eu uso muitas metáforas, né? Eu explico, olha, como se fosse de tempo histórico. É como se fosse uma pessoa, a gente tem a infância, a juventude, a velhice, e eu tento botar em forma mais simples possível para explicar o tempo histórico para ele. Explico que, olha, o que para a gente é muito absurdo hoje, na época era muito comum. Eu dou exemplos, né? No passado, olha, era muito comum os homens, exemplo, né? Terem carinho por outros homens, quando fala de Esparta, de Grécia e tudo mais, né? Olha, aí eles começam, né? Falam, nossa, mas eles eram bichos, não sei o que. Não, olha só, o mundo era outro, a cabeça era outra. Então, a gente fala do tempo histórico dando exemplos. A gente não pensava igual a gente pensa hoje, as referências que a gente tem, a construção que a gente tem do que é homem, do que é ser mulher. Eles têm um pouco de dificuldade, mas eles acabam entendendo. Né? Que a nossa cabeça de hoje não é a cabeça daquela época que eu estou ensinando. Eram outros tipos de pensamento, outro comportamento, outras referências. Eu falo, vocês não têm influências aí no TikTok? Os influencers da época tinham esse tipo de comportamento. Então, quase todo mundo se comportava assim. Isso era comum e tal. É assim que eu explico o tempo histórico em sala de aula, de uma maneira mais prática possível, dando exemplos, usando a atualidade para exemplificar o que é um tempo histórico, para eles entenderem, né, da forma no linguajar deles, para eles conseguirem desassociar esses comportamentos e julgar, né, fazer um pré-julgamento. Então, eles eram isso, eles eram aquilo, e fazer eles entenderem, né, que era outra sociedade, outro tempo, outra época. Assim. O que é teoria da história para você e como que ela se relaciona na sua prática em sala de aula? Olha, quando a gente chega em sala, parece, quando a gente fala sobre sala de aula, parece que tudo é muito mínimo, né? Que a gente minimiza muito o que a gente aprendeu na faculdade ou que a gente quase não usa. Não é que a gente não use, né? Mas essas referências, esses autores, né? A teoria da história, quando a gente chega em sala, eles ficam muito em pequenos textos. A gente não exemplifica muito. Olha, segundo o Mark Bloch, segundo o Angel, segundo Rubens Bau, a gente não usa essas referências em sala de aula. Onde que a gente usa essas referências desses autores? Em textos, quando a gente vai fazer uma atividade,
Olha, no livro didático mesmo, só que no livro tudo é texto de domínio público, né? Figuras, imagens e textos, mas tem muito Robinsbal, tem coisa legal. Mas é ali que a gente usa. Numa explicação em sala de aula, dificilmente a gente vai citar algum autor de alguma teoria, ou, né, a não ser o Marx, né, o pai do marxismo, de não sei o quê. Mas outros autores, outras referências bibliográficas não ficam no nosso linguajar no dia a dia em sala de aula. Talvez para um aluno recém-formado, que está tudo muito fresquinho na cabeça dele, ele fique citando, mas isso para o aluno é indiferente. Ele não quer saber de onde veio a teoria, ele quer entender aquela história ali. Mas e esse rei? O que ele fez? O que ele não fez? Ele não quer saber o autor que criou a teoria de que aquele rei fez aquela guerra por qual motivo. Isso não interessa a ele, a não ser para uma pesquisa. Se a gente estiver dando aula, né? O professor de curso superior de pedagogia, mas vai falar alguma coisa da história da educação. Talvez para aquele aluno de pedagogia seja interessante. Agora, para um aluno de educação básica, é pouquíssimo interessante você ficar citando autores, citando teorias, e, né, não é interessante para eles. E um momento ou outro, um tópico ou outro, você cita, olha, vou falar numa linguajar bem que a gente usa coloquial em sala de aula, olha, tinha um moço, um autor, que ele não achava nada disso, ele achava ao contrário. A gente usa assim, mas eu não dou uma aula inteira baseada na teoria de um autor, não tem condição. Até porque a gente usa o livro didático, né, como base para o ensino. Aí fala, mas nossa, tem livros tão ruins, didáticos tão ruins. Mas todas as provas, todos os indicadores de educação são baseados, as provas são feitas baseados em livros didáticos, da FTD, né? de outras editoras. Então, a gente tem que usar livro didático. A prova Brasil, no estado, a gente tem algumas provas de indicadores, para fazer estatística. E a gente tem que usar, a gente não tem muito para onde correr. Eu não posso receber um livro didático em sala de aula que custou um dinheiro público feroz, né? E ignorar o livro didático, até porque tem livros muito bons. E ali dentro eu tenho, né, autores, né, teóricos, historiadores. E é nesse momento ali que a gente usa eles e fala deles em sala de aula. Tem autores que você lembra de ter lido durante a graduação que são do campo mais teórico, que as ideias seguem importantes no seu fazer diário nas escolas? E por quê? Gilberto Pode Freire. sinalizar se também não tiver, perdão te interromper. Gilberto Freire, ainda mais anos iniciais do Fundamental 2, sexto, sétimo ano, que a gente fala de Brasil Colônia, né? Então, a gente fala... Eu tenho muito Gilberto Freire como minha referência para falar de Brasil Colônia. Aí, no oitavo e nono ano, tem o Robinsbal, né? Quando a gente começa a falar de guerras. Fora esses dois, Maquiavel, quando a gente vai falar, né, de absolutismo e tal, mas a gente não tem muito uso de autores. Eu lembro que eu tive um livro de guerras, O Último Verão Europeu, que foi um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, do David Franklin, se eu não me engano. Eu lembro algumas coisas dele, mas a gente vai se esquecendo dos autores em sala de aula. Se você saiu desse período de concurseiro, né, quando a gente está fazendo muitos concursos, né, ou está fazendo alguma pós-graduação em história, na área de história, mas depois que você passa dessa fase, né, quando você sai da academia, você não fica com muitas referências de autores para dar aula em sala de aula. Você quase é uma autodidata. Você faz o seu próprio texto no quadro, né? Geralmente a gente já faz assim, vou falar sobre Estado Moderno. Eu escrevo lá um resumão de Estado Moderno sem precisar fazer nenhuma referência. Autor, sem lembrar. É claro que isso está embutido no meu subconsciente, o que eu aprendi, o que eu li, né? Com a minha vivência. Mas eu não vejo nenhum colega fazer isso também, ficar usando, né, essas referências teóricas que a gente tem da faculdade em sala de aula. É claro que contribuiu para o meu conhecimento, me formou, mas isso não é citado em sala de aula. Alguma vez a questão do livro didático, né? Quando tem algum texto para interpretar, para refletir, né? É hora de refletir. Às vezes tem um tópicozinho lá no livro didático. Aí tem um texto de um autor que você estudou na faculdade, aí você comenta, olha, a professora, a tia, dependendo, né? Que tem turmas que são bem de crianças bem jovenzinhas,
Eu estudei esse moço que escreveu isso na faculdade e tal, eu tinha lido o livro dele. Mas no dia a dia, como parte didática, assim, a gente não fica usando muita referência teórica, não. A não ser, né, como eu falei, né, quando a gente sai da faculdade, a gente quer usar tudo que a gente aprendeu na faculdade. Mas aí a educação vai moldando a gente vai saindo dessa forma de ensinar. Até porque eles têm dificuldade em entender dessa forma. Na sua opinião, existe um fosso entre a formação universitária em História e a posterior atuação profissional? Em caso afirmativo, você consegue elencar características e motivos desse distanciamento? Do que a gente aprende na faculdade, do que a gente ensina em sala. Eu consigo sim. Eu percebo muito isso quando eu recebo estagiários, né? Eles têm muito. Geralmente, durante a faculdade, a gente fica preso, por exemplo, né? A gente vai estudar sobre guerras. Eu não sei se é hoje ainda, se Robesbal é uma referência ainda. Eles ficam com um discurso, olha, em Robesbal, falando com a gente, tentando acrescentar nessa aula, né? Eles ficam muito presos a autores e a situação e a momentos específicos. Olha, nessa guerra, nesse momento. Só que quando a gente chega em sala, a gente tem que fazer um apanhado geral. Vou falar da Segunda Guerra Mundial, eu não posso me prender a um personagem específico. Às vezes eles têm muita informação de um personagem específico histórico e o contexto geral, que você tem que dar uma aula do contexto geral, é uma aula resumida. Você tem ali 3 tempos de aula para falar sobre a Segunda Guerra Mundial inteira, quase, depois passar um exercício, na outra semana passar uma atividade avaliativa e depois já outra matéria. Eles têm essa dificuldade de resumir todo aquele momento histórico de uma maneira muito sucinta. Eu percebo essa diferença entre o acadêmico, o que eles estão aprendendo ainda na faculdade, né, e a realidade da sala de aula. Eu não posso passar 2 tempos de aula falando de, de Francisco Ferdinando. Eu não posso passar 2 tempos de aula falando de Francisco Ferdinando, eu tenho que falar da Áustria, eu tenho que falar de não sei o que, eu tenho que falar do conflito, eu tenho que falar de tanta coisa. E existe essa... Mas para isso serve o estágio, né? Mas existe esse fosso que você fala, né? Esse ato entre a faculdade e o ensino em sala de aula. Eu percebo isso. Mas é a experiência que ensina. Eu não posso falar para um aluno assim de estágio, olha, não adianta nada você falar o que você está falando, porque eles não vão entender. Você tem que ser, né, mais amplo e menos específico num personagem, ou num ato, num momento. Mas isso é a sala que ensina. A gente, quando sai da faculdade, a gente sai assim. Então, existe, sim, essa dificuldade de aplicar em sala, né, de uma maneira que atenda, que facilite a comunicação. São quase 40 alunos em sala. Então, você tem que atender, você tem que ensinar para 40 alunos que absorvem de forma diferente. Eu tenho um mais concentrado, eu tenho um hiperativo, eu tenho um que tem laudo, eu tenho um que tem baixa deficiência auditiva. Eu tenho que dar uma aula que atenda às necessidades, que eu faça todos os meus alunos de diferentes formas entenderem o que eu estou falando. Eu não posso ficar apegado a momentos históricos, a personagens que eu gosto muito. Minha graduação amei quando falou sobre o personagem histórico tal, eu sou apaixonada nele e tal. Eu não posso me ater a isso. Eu tenho que dar tudo, eu tenho que dar Brasil, eu tenho que dar Europa, eu tenho que dar tudo, né? Então, o estudante, ele chega, quando ele se forma, ele chega em sala de aula, ele percebe essa diferença e tem esse ato mesmo. É muito diferente do que a gente aprende na faculdade. Ser professor e ser um acadêmico de história são coisas totalmente diferentes, tá? E tem a parte humana, né? Que a gente não pode esquecer. Às vezes a gente prepara uma aula toda bonitinha, toda planejada, eu vou falar sobre isso, eu vou mostrar essa imagem, eu vou para a sala maker, eu vou passar um vídeo, e chega um dia um caos, né? É um problema com o aluno, é uma briga, é um pai que quer falar com você de alguma coisa, você não consegue seguir o planejamento, a escola é dinâmica, ela é viva, né? Então você pensa que você vai fazer uma coisa, você não vai fazer nada daquilo. Você acha que está arrasando numa aula sobre Brasil Colônia e eles não estão nem aí para Brasil Colônia, eles estão pensando na hora do recreio, sabe? Então, é um desafiador.
Não adianta eu vir com todo um autor, uma teoria muito sofisticada, um linguajar muito rebuscado, acadêmico, que não é isso que eles vão entender em sala de aula. Não que a gente não tenha que aprender dessa forma. É assim que a gente enriquece, né? Que amplia nosso vocabulário, nosso conhecimento e tudo mais. Mas quando a gente chega em sala, não é que a gente tem que diminuir para caber, mas a gente tem que simplificar e popularizar para que todos entendam da mesma forma. Talvez um aluno vai entender um linguajar acadêmico meu, mas os outros 37 não. Então tem que dar aula para uma turma, não tem que dar aula para o aluno que gosta de história, para o aluno que tem mais facilidade, para o aluno que lê em casa. Tem alunos que leem e vêm para mim falando, me contando coisas, às vezes novidade, olha, descobriram isso, uma pintura rupestre não sei aonde, eles trazem essas informações para a sala. Mas são assim, eles são exceções. Eu tenho que dar aula para uma turma inteira, né? Então a gente tem que tirar a vaidade, o ego, e entender que a sala de aula não é a faculdade, não é a academia, né? É isso. Como que você vê a sua formação acadêmica em um curso de graduação em História? Como que eu vejo? Como que eu vejo a minha formação? A É. formação que eu tive na época? Olha, eu falo hoje do linguajar acadêmico, né? Mas a minha formação na minha época, há 16 anos atrás, né? Eu terminei há 16 anos atrás. Eu acho que eu tive uma boa formação. Eu acho que eu tive professores não pouco egóicos, sabe? Eu tive essa sorte. Porque um professor também acadêmico, né? Muito, muito egóico, né? Dificulta até a gente aprender, né? Na faculdade. Então, eu tive bons professores, professores com linguajar simples, sabe? Hoje eu vejo muito o linguajar, né, da academia e tal. Na minha época não era tão assim. Então a gente realmente aprendia, a gente teve, né, aprendia sobre autores, tinha as referências que a gente tinha que estudar, cada semestre, cada professor era um livro diferente. Mas eu tive uma boa formação porque eu tive bons professores e pouco egóicos, sabe? Eles realmente ensinavam, eles tinham um linguajar simples, a gente aprendeu. Eu aprendi, né? Eu considero que eu aprendi na época. Eu tive uma boa formação. Eu considero, na época, os professores que eu tive, eles tinham uma boa formação e eles formaram a gente muito bem. Todos os colegas de classe da época, todos estão aí trabalhando, são professores servidores públicos, né? Passaram em concurso. Então, eu acho que a gente teve uma boa formação.